Hoje o programa é isso, hoje o programa é diferente. Hoje a gente tem uma trupe aqui, né? Como se fosse uma trupe. E agora eu tô aqui com a Júlia Vargas, cantora da Pesadíssima aqui, que a gente está se conhecendo agora e já pirei, Pô, já adorei, já prazerzaço. fiquei emocionado 500 vezes aqui tocando, porque tava bom demais. Bom, prazerzaço ter você aqui, prazer obrigado. é meu estar aqui também, do lado de um grande músico, assim, podendo falar desse selo novo que é o Porangareté, do meu trabalho, do trabalho do Chico, Rodrigo Garcia, enfim, essa trupe toda que tá junto aí. Como é que é isso? Vocês, na verdade, são como é que é? Uma tribo? A gente faz parte de um Uma tribo. A gente faz parte, a gente é uma tribo, a gente faz parte de um selo independente chamado Porangareté, que o Chico e o Rodrigo Garcia e a Eugênia, que estão gerindo esse selo, a fim mesmo de reunir essa galera que na verdade já está junto há um tempão aí fazendo arte, e é uma forma de consolidar isso num selo. Bacana. Mas vocês, como é que é esse processo? Me conta um pouquinho assim da tua história. O que você, de onde você vem, por que você resolveu fazer música? São muitos caminhos, né? Na verdade, eu nasci em Cabo Frio, eu e os meus irmãos. Minha família é uma família de músicos, desde o meu avô, né, que foi um grande trompetista, o Maurílio, na Orquestra Tabajara, tocou com Wilson Simonal, Roberto Carlos. Bacana. Enfim. E aí, meu pai também é um cantor e compositor, Evandro Terra. Minha mãe é regente de coro, também foi cantora. Então nasceu. Aí meu irmão também é cantor, todo mundo canta na minha família. Então eu desde pequena sempre tive no meio assim, aprendi muito por osmose. Nos ensaios da minha mãe, eu já tava neném lá com o chocalhinho na mão, querendo cantarolar. E aí, na verdade, eu fui para o caminho da dança, desde muito nova, assim, fui profissional da dança durante um bom tempo da minha vida. Mas como a música sempre teve comigo, assim, né, foi uma coisa muito natural, ela veio chegando, assim, e quando eu fui ver, eu já estava cantando já. A música, na verdade, eu nunca estudei, não, assim, eu acho que eu aprendi muito com a minha mãe, assim, nos corais, né. Eu acho até que você deve ter estudado. Mas talvez da tua forma, né? Porque estudar a gente tem que estudar mesmo, não tem jeito. Estudo talvez ouvindo... não uma coisa formal, né? Não, do lance. Mas... na verdade o nosso estudo, tanto meu quanto dos meus irmãos, sempre foi muito de brincadeira, assim, de ficar imitando, de ficar... E essa coisa de estar sempre nos corais da minha mãe, assim, acompanhando, né? Como coro de reforço, eu até brinco que a minha mãe fazia a gente de cobaia, assim, nas coisas, né? E levava a gente junto, assim, então a gente sempre teve... nesse meio. Mas assim, engraçado, isso você está falando uma coisa muito bacana, porque uma das coisas importantes no estudo é essa coisa de você copiar um pouco, você imitar. Né? Porque a gente aprende por imitação na música, né? Eu acho que isso traz uma plasticidade para a voz também. É a mesma coisa quando a gente aprende uma língua, né? Você aprende imitando a pessoa falando. Às vezes você não sabe nem exatamente o que não sabe nem exatamente o que significa aquilo, mas aos poucos você vai aprendendo o significado e quando você vê, você está falando, né? Mas acho que essa coisa também de estar sempre nos corais da minha mãe deu pra gente também uma abertura, assim, uma gama de sacar um pouco de coro, né? Saber o que é abrir voz, o que é uma terça, o que é uma quinta. Muito naturalmente mesmo, assim. Mas acho que isso deu uma facilitada, assim, com certeza. Foi um encontro assim, muito bacana, você com o Chicão e com o Rodrigo, né? Pra fazer um trabalho juntos. Conta um pouco disso. Na verdade foi da seguinte forma, assim, eu comecei a cantar com mais ou menos 16 anos e meu irmão foi uma das minhas grandes influências, meu irmão é um grande cantor, violonista, né, ele me chamava para tirar uma música do Milton, Elis Regina, ele sempre me puxava assim para... E aí eu comecei dando canja no show dele, né, e a minha mãe, na mesma época, começou a alugar uma casinha num lugar chamado São Pedro da Serra, que é um distrito de Friburgo. E nessa época rolava o som de uma banda chamada Nó Cego, que é um som maravilhoso, assim. E aí eu fiquei muito fã dessa galera. Eu e o Ivo também, a gente começou a tirar umas músicas do repertório dessa banda, né? E aí eu ia toda vez pra São Pedro da Serra por conta dessa galera, assim. E depois só que eu fui descobrir que o Rodrigo Garcia era o produtor dessa banda e era o violonista dela também, né? E aí depois adicionei ele. Ele disse que a banda estava sem cantora, e aí me chamou para fazer um teste, eu fiz o teste e na mesma hora ele falou, olha, se fosse você faria o seu disco, se você quiser posso te ajudar com isso.
E aí é que iniciou a nossa parceria, já tem 3 anos aí de parceria, de som. Bacana. E aí ele produziu meu primeiro disco, que foi lançado em 2012, digitalmente pela Sony. Enfim, um dos parceiros que a gente encontrou pelo caminho também foi o Ivan Lins, que deu uma música inédita nesse primeiro disco. E aí o Rodrigo é o diretor musical do meu trabalho, é violonista. E por coincidência, não sei, é o destino da vida, ele já era muito amigo da Eugênia, mãe do Chico. E aí nesse esquema todo, assim, eu conheci o Chico através do Rodrigo. O Chico conheceu meu som através do Rodrigo e a gente teve uma troca, assim, de imediato. Bacana. E aí a gente tem essa trupe aí. E tamo aí, bola pra frente, vai rolar muita coisa boa. E como é que foi? Porque você também fez umas participações com o Milton Nascimento. Isso. Como é que foi esse encontro com o Milton? Porque é bacana porque você falou que você era nova, você tirava as músicas do Milton, não sei o quê. E de repente você se viu no palco com o Milton. Não, isso eu nunca imaginei que fosse acontecer mesmo, então, assim. Como é que foi isso? O primeiro encontro, na verdade, foi depois de um show da Orquestra Pro Arte, que o Milton foi pra ver, ele ia ser homenageado, né? E aí tava eu, o Rodrigo, o Chico tava lá, uma grande amiga da Eugênia, Ana Márcia, que conhecia ele, ficou de me apresentar a ele, né? E aí foi o primeiro contato, assim, eu fui, entreguei meu disco pra ele, me apresentei e tal. E depois disso a gente participou de um evento da Toca Vídeos, que era um evento em homenagem ao Clube da Esquina. E por coincidência, as gravações foram feitas na antiga casa do Milton e ele estava lá no dia que a gente foi gravar. E a Beth, que já conhecia, pelo Rodrigo ter falado sobre o meu som e tal, ela já conhecia, já tinha ouvido, soube que eu estava lá e falou: não, Bituca, vem cá, vamos ver essa menina que não sei o quê. E aí o Milton desceu, eu caí para trás, né, praticamente. Ele foi, escutou a gravação que a gente fez, o Rodrigo na mesma hora falou: pô, a gente pode tocar uma música aqui para você e tal? Ele, lógico. Aí a gente foi e tocou uma das canções da nossa pesquisa de músicas africanas, que é uma música da Miriam Makeba, Click Song, que é cantada no dialeto Xhosa, que é um dialeto que substitui as consoantes por sons, né? E nessa música Click Song, todo o que é substituído pelo som. E aí a música é um barato, assim, porque ela é toda com esse estalo, assim, nesse dialeto sul-africano, né? E aí ele achou aquilo muito massa e falou: pô, por que vocês não me apresentaram essa menina antes? Se eu soubesse disso antes, eu já tinha chamado ela pra cantar comigo amanhã no Back to Black. Aí o Rodrigo me falou: não, mas dá, vai rolar. E aí ele me endereçou uma música que ele tinha gravado com a Sarah Vaughan, super responsa, né? E eu tive que tirar de um dia pro outro pra cantar com o Milton Nascimento. Eu nem acreditei, né? A gente varou a madrugada na casa do Chico, tirando a música. O Chico me ajudou também com lance de pronúncia de inglês e tal. E no dia seguinte eu tava lá cantando com ele. No palco comigo. Isso, e deu super certo. Bacana. E desde então ele me levou para outros vários shows. Fui para Minas Gerais, para Ubá, participei da turnê Travessia dele, participei da turnê com o Criolo também, que é Linha de Frente. E nossa, que bacana, né? De repente abriu uma janela, né? Pra você. Bacana. Pô, padrinhão mesmo, assim. Ele é paizão que é. A gente podia tocar alguma coisa daquele disco Clube na Esquina, do Clube da Esquina 1, que tinha... Como é que era aquele samba? Me Deixa em Paz. Me Deixa em Paz, né? Monsueta. Vamos fazer? Bora? É bom demais. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia
vida. Me deixe em paz. Você arruinou a minha vida. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Valeu, Júlia, brigadaço, cara. Oi, Bom eu que demais ter agradeço. você aqui, valeu. Que honra. Então, gente, eu estou aqui agora com o Rodrigo Garcia, que é o elo dessa gravadora, desse movimento, dessa tribo, que é o Porangareté. Tá certo o nome? Porangareté é um nome difícil, né? Boa. E o Rodrigo, coincidentemente, ele é o produtor do meu primeiro disco, o Ioiô, e eu tenho o maior prazer de te receber aqui, e você trazendo essa rapaziada aqui, foi bom demais.